Alô? Oi, agora sim, agora sim. O Guilherme já fica aqui conosco para responder perguntas na sequência e participar também do próximo painel, que se chama Processos Automatizados na Interact Suite SA relacionados à gestão de assistência técnica, ouvidoria e aderência regulatória. Para isso, temos 3 grandes empresas, 3 grandes nomes para essa manhã. Primeiro, Case Papyrus. A Papyrus é uma empresa de mais de 70 anos, fundada pela família Ramenzoni, de origem italiana e grande tradição na fabricação de chapéus e camisas, que decidiu produzir também a matéria-prima para embalar seus produtos. Adquiriu, então, uma fábrica de papel cartão no interior de São Paulo, que em poucos anos se tornou o principal negócio da família. Convidou ao palco Camila Dias Gobo Marcondes, que atua há 16 anos na Papyrus, na área de TI, como analista de sistemas. Ela é responsável pela implantação, desenvolvimento de novos projetos e manutenção dos sistemas. Possui formação em processamento de dados pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Por favor, salve de palmas para Camila. Se me permite, eu já faço todo o protocolo, aí todo mundo fica aqui no palco. Case Pronep Life Care, é uma marca do grupo Sodexo, uma das empresas pioneiras na atenção domiciliar, também conhecido como Home Care no Brasil. Com reconhecimento da Joint Commission International por seus serviços de atenção domiciliar, a Pronep é especialista em soluções em saúde e qualidade de vida no lar. Está aqui conosco a Ellen Fonseca, coordenadora corporativa de ouvidoria da Pronep desde 2014. Trabalha no desenvolvimento e aprimoramento de processos internos, com foco na qualidade do atendimento ao cliente. Atua na área da saúde desde 2005, com início em 2009 na Pronep. Assistente social por formação, é pós-graduada pela Universidade Cândido Mendes em mediação de conflitos, com ênfase em famílias. Por favor, salva de palmas. Por fim, não menos importante, Seguros Unimed, empresa responsável por todos os seguros de vida e planos de previdência complementar e seguros de saúde. Administra uma carteira de mais de 100 milhões de segurados, contando com 33 produtos nos segmentos de vida, previdência e saúde. Está posicionada entre as maiores empresas no setor do país, sendo a 4ª em saúde, 13ª em vida e 14ª em previdência privada. Possui sede aqui em São Paulo, com 26 escritórios regionais distribuídos pelo Brasil. E para falar isso, a gente tem aqui o Henrique Carneiro Pinto de Almeida. Ele atua na área de compliance da Seguros Unimed, responsável pela divulgação, análise, adequação de novos normativos, obrigações legais e ofícios de órgãos reguladores que impactam a Unimed Seguradora. Graduado em Gestão de Turismo e Ciências Econômicas, possui 5 anos de experiência no mercado segurador brasileiro, atuando em áreas de governança, riscos e compliance. Possui ainda, está cursando MBA em Governança, Riscos, Regulação e Compliance em Saúde. Salve de palmas. Se vocês quiserem sentar, fiquem à vontade. Se quiserem participar a partir daí, fiquem bem à vontade. Olá, bom dia a todos. Como ele falou um pouquinho, né? Tá aqui. Vocês estão me ouvindo bem? A Papyrus, né, é uma fábrica de papel cartão situada em Limeira, interior de São Paulo, né? Nós temos a fábrica e ali fica toda a nossa área administrativa, tá? E temos o escritório aqui em São Paulo, na Santo Amaro, onde fica a parte comercial e vendas, né? Nós produzimos papel cartão para embalagens, né? Tanto alimentícia, tanto cosmético, a parte de livros, tá? Então, toda a parte de papel cartão, a Papyrus produz para isso. Ano passado, né, a gente fabricou aí 113.126 toneladas aí de papel cartão, tá? E nós temos uma visão né, de ser uma referência mundial aí, né, de ser a primeira empresa em volume de papel cartão e ser uma referência em sustentabilidade. A gente já trabalha muito com essa parte de sustentável, né? E ser uma das melhores aí do mundo, né, em reciclagem, tá? Como ele disse, né, a Papyrus, ela hoje, ano passado, fez 70 anos de existência.
né? A gente está aí no mercado há um bom tempo, né? A família veio, né, da Itália, né? Eles fabricavam chapéus, e aí houve a necessidade, né, de se fabricar as próprias embalagens do papel, né? Então, eles compraram uma empresa, né, também no interior, né? E aí a gente foi sempre renovando, se transformando, né, fabricando o cartão. E hoje a gente tem aí uma linha completa, né, que envolve todo tipo de papel cartão aí para embalagens. Né? Nós possuímos alguns valores aí, né, a parte de transformar, porque a gente realmente transforma o papel, né, a gente transforma aparas, que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, e ele se torna um novo papel para a gente fazer a embalagem novamente. Né? A gente é muito flexível, a gente consegue fazer com que, né, os papéis se transformem, e a gente tem muito valor, né, nas pessoas. Né? As pessoas hoje da Papyrus têm flexibilidade e valor para trabalhar com a parte de reciclagem. Possuímos várias certificações, né, inclusive a parte de sustentabilidade de florestas, né, pois a gente utiliza matéria-prima virgem também no nosso papel cartão. Recentemente, a gente foi certificada empresa B, né, que agora a gente, como a gente fala, né, agora a gente faz bem para o mundo, né, não é só bem para a empresa, né, a gente faz o bem aí para o mundo também. Essa é toda a nossa linha, né? A gente tem desde o papel 100% reciclado até o 100% matéria verde, né? Então, tem a nossa linha Vitacopo, a Vitafreezer, que é para freezer, né? A parte de congelados, a parte de copo, que é o copinho mesmo, né? De papel. E a gente fala um pouco aí da economia circular, né? O que a Papyrus hoje faz, né? A gente fabrica o papel cartão, e esse papel cartão ele vai para as gráficas, né? E vira uma embalagem, né? Essa embalagem, o que acontece? Ela é descartada por vocês, né? E ela volta no nosso processo. Existem catadores, cooperativas, né? Elas recolhem, tem pontos de coleta nisso, é feito todo o recolhimento. Isso volta para o nosso, né, processo. Então, a gente tem tanto fibra pós-consumo, porque as gráficas, né, utilizam do papel e elas cortam, né, esse papel. Né, e o que elas fazem, isso volta tudo para a empresa, onde a gente fabrica novamente o mesmo produto, junto com fibras virgens também, no papel. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, a Papyrus, nos últimos 5 anos, a gente conseguiu já reciclar cerca de 3.500 carretas aí de 25 toneladas de papel. Tá? Então, é um bom número aí. Mas vamos falar um pouquinho aqui da Interact agora, né, mais para vocês conhecerem a Papyrus. Então, a gente está aí com a Interact, já vai fazer aí uns 3 anos, né? A gente começou principalmente com o Process, né? Hoje a gente possui várias ferramentas com eles juntos, mas o que acontecia na época, né? A gente tinha uma ferramenta na Papyrus que ela estava descontinuada, né? Não tinha mais suporte, né? Além dela estar descontinuada, um dos componentes que faziam com que ela funcionasse também ia ser descontinuado. Então, a gente precisou sair para o mercado para procurar aí uma ferramenta que ajudasse a gente, principalmente nos 2 processos que a gente tinha, que era o controle de documentos, da ISO, e o BPM, que era automatizado de processos da Papyrus, hoje que a gente tinha apenas processos automatizados lá dentro. Tá? Então, a gente avaliou, dentre 6 meses, foram 9 fornecedores, né? Todos eles São Paulo, alguns do Sul, foram vários fornecedores aí, né? E por que a gente escolheu a Interact, né? Primeiramente, todo o processo deles foram altamente aderentes ao processo nosso, né? Tudo, desde a parte do controle de documentos, a parte do BPM, do processo, como a gente trabalhava e como eles trabalhavam. Tá? Então, é totalmente aderente à ferramenta Papyrus. A plataforma da ferramenta. Hoje, quem usa a Interact na Papyrus é desde o chão de fábrica até a alta direção. Então, hoje, qualquer pessoa consegue acessar o sistema da Interact,
ver o visual que ele tem e conseguir trabalhar tranquilamente com a ferramenta, tá? Independência do fornecedor. Isso é uma coisa que a gente tem muito lá na Papyrus, tá? A gente pega ferramentas, né, constrói ferramentas para que a gente consiga depois se virar sozinho. A gente precisa montar um novo processo, a gente precisa criar um novo documento. Hoje, com o sistema da Interact, a gente consegue fazer isso, né? A gente, lógico, necessita do suporte deles e a gente é muito bem atendido, né? Mas a gente consegue caminhar sozinho, sim, com a ferramenta deles, tá? Custo-benefício, né? Não tem, porque além das 2 ferramentas que a gente precisava, a gente acabou adquirindo mais algumas ali de baixo, né? A parte mobile, né? Hoje eu tenho muito vendedor que fica na rua, né? A gente tem um dos nossos processos que às vezes a gente precisa da interação deles. E pelo mobile a gente consegue fazer isso. Pela ferramenta de processo do SAGO, a gente consegue fazer com que mesmo fora da empresa eles consigam fazer as aprovações, ler os documentos e tudo mais, tá? E as atualizações de versões que são extremamente tranquilas, né? A gente tem muito problema com vários sistemas, às vezes, de atualizar a versão e dar problema. A Interact, sempre que a gente precisa fazer qualquer tipo de atualização, qualquer correção, eles sempre nos ajudam. A gente faz tudo numa base de teste, tudo funcionando, tudo ok, sobe para a base de produção. Então, é muito tranquilo e muito rápido. São atualizações muito rápidas e pontuais, tá? Então, hoje a gente está falando do Process aqui, mas a Papyrus possui o Document Manager, a parte de Occurrence, que é toda a parte de ocorrência, a parte de auditoria, tá? Nós já fizemos várias auditorias pelo sistema, tá? A parte dos components, que eu acho muito importante para qualquer uma das ferramentas da Interact, que ele que ajuda a trabalhar com as outras ferramentas. E agora, recentemente, a gente está na implantação do Governance, que está uma expectativa muito grande aí para essa nova ferramenta aí lá na Papyrus. Tá? Vamos lá. O que acontecia, né? Como a gente estaria com a ferramenta já descontinuada, a gente tinha 2 meses e meio para fazer toda a implantação do BPM. Tá? São processos grandes, a Interact não conhecia o nosso processo, então acho que todo o desafio de implantação não é fácil, porém o nosso foi o tempo. Tá? A gente tinha muito pouco tempo para implantar, além do Documents, toda a parte de BPM. Tá? Então, toda a modelagem, eles tiveram que conhecer todo o nosso processo, apesar da gente já ter um processo, né? Mas, como ele diz, todo o processo tem que ser remodelado. Eu acho que essa é a hora, né? Então, toda a parte de modelagem, toda a parte de criação de novos formulários claros, que todos entendessem, a parte de integração com o banco, né? Hoje nós possuímos um RP, né? E todo o RP possui muitos dados lá dentro, né? E esses dados a gente precisava trazer para o processo, porque o nosso processo necessitava de informações do RP. Então, hoje a gente tem uma integração com esse banco, né, com esse nosso RP muito forte, tá? E auxilia demais na tomada de decisão, tá? Existe muita integração com o e-mail, isso facilita bastante, né? Porque às vezes a ferramenta ela só manda um e-mail para você dizendo que você tem que responder a uma tarefa. Aqui não. Além disso, ela pode informar algumas áreas do onde está o processo, o que está acontecendo com o seu processo, tá? E a gente tinha, além de tudo isso, um treinamento. Então, em 2 meses e meio, junto com, eu vou dizer o Vinícius aqui, que está aqui, porque foi o meu tutor ali, né? A gente conseguiu fazer toda essa implantação, né? A parte de treinamento, eles deram toda a parte de treinamento para o pessoal ali do TI, e a gente, com a facilidade com que eles fizeram esse treinamento para a gente conseguiu repassar para a empresa toda. Porque um dos processos que eu tenho, que é esse solicitação de serviço, são 450 funcionários que podem fazer. Então, a gente teve que fazer aí um treinamento rápido
e conseguimos, em 1º de janeiro, implantar os 2 sistemas na Papyrus. Tá? Estavam funcionando e a outra ferramenta totalmente fora. Tá? Eu vou falar um pouquinho do BPM, que a gente fala que é nosso carro-chefe, né? Que deu um pouquinho de trabalho aí, mas que é o RAT, né? O que seria o RAT, explicando rapidamente, é um relatório de assistência técnica, né? Todo produto nosso que sai da Papyrus, caso ele dê algum problema com o cliente, né? De formação, problema na máquina, qualquer problema que tiver, o cliente vai entrar em contato com a gente vai até a empresa e a gente vai abrir um RAT, né? Então, o que a gente faz? A gente estuda o processo do cliente, vê o que aconteceu do início ao fim e responde para o cliente o que aconteceu e qual a ação corretiva em cima do problema. Tá? Então, esse processo ele tem mais de 20 tarefas. Ele começa no reclamação do cliente, ele passa toda pela área técnica da Papyrus, ele chega na fábrica, ele vai para o laboratório, ele vai para a área responsável, ele passa por diretoria, por coordenação, ele vai para ação corretiva, vai para a qualidade, tá? Tudo isso é informado ao cliente através de e-mail, tá? Então, o processo ele vai do início ao fim. E nós temos um contador, tá? O que acontece? A gente precisa informar o cliente até 18 dias úteis do problema. Então, isso é um contador aonde... O que acontece, né? Esse contador, ele conta 18 dias úteis que eu tenho que responder para o meu cliente. E esse contador, ele é diretamente ligado ao meu indicador de PLR. Então, hoje, a gente precisa, em 18 dias, tá? Problema e qual vai ser a solução dada para ele, tá? A gente usa bastante os componentes do SA, tá? E uma infinidade de anexos que você pode colocar ali dentro do processo para que do processo do início ao fim todo mundo conheça o que está acontecendo naquela reclamação, tá? Esse é o fluxo, eu tentei reduzir ao máximo, dá licença. Obrigada. É que eu passei por uma sinusite aí, tô melhorando. Esse é o fluxo do nosso processo, tá? Eu trouxe ele bem pequenininho aí, porque não daria aí para abrir como um todo, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como funciona a integração, tá? Ele é um vídeo, ele vai rodar aqui. Nós temos 2 tipos hoje de integração com o nosso RP Proteus, tá? Essa primeira integração, ela é uma integração offline, tá? Hoje, a gente roda na Papyrus toda noite, tá? Um processo dentro do Interact, onde ele vai lá nas minhas tabelas de cliente, de fornecedores, e atualiza as tabelas que a gente tem hoje lá dentro. Tá? Então, a gente tem uma consulta offline, porque ela é atualizada e no momento que eu estou abrindo o RAT, eu não preciso estar online, porque ela está dentro da ferramenta. Tá? E eu tenho uma outra consulta que ela é instantânea. Então, por exemplo, nesse momento, o usuário está digitando qual a OF que deu problema, que a gente fala a ordem de fabricação, qual o produto e qual o pedido. O que meu sistema faz nesse momento? Ele vai lá no RP, no banco de dados do Proteus, e pega todos os rolos e todas as bobinas que eu vendi para esse cliente. Ele traz aqui para mim. Por quê? Eu preciso mandar para o laboratório, quando eu preencher isso daí, para ele saber de qual rolo veio o problema. Tá? Então, esse rolo ele vai ser analisado, ele e N outros, porque não é apenas de um rolo que a gente faz o papel cartão, né? Vai ser analisado rolo a rolo, e não só esse problema eu posso sanar, e outros que podem ser abertos por outros clientes. Então, por aqui, eu consigo ter, do início ao rastreio final da minha bobina com o cliente, o que aconteceu com o papel e o que aconteceu naquela ordem de fabricação. Tá? Então, essa integração para a pessoa que está no cliente, se ela está fazendo alguma coisa e retornando, ela já consegue saber de qual produto e em qual data eu fabriquei aquele produto. Tá? Então, esse tipo de integração, para nós hoje,
é muito boa, tá? As tarefas de envio de e-mail. O que acontece? A partir do momento que eles recebem a reclamação, que eles imputam isso no sistema, o cliente ele fica sabendo se ela é ou não procedente. Por quê? É feito toda uma análise em cima do papel. E no momento onde que é disparada essa análise e que a pessoal da assistência técnica fala, ó, o material realmente está com problema, eu preciso enviar para o cliente. Ele recebe um e-mail totalmente formatado, direto do SA, tá? E também de qual vai ser a ação corretiva do problema, qual o prazo de implementação do problema, tá? Para que ele possa ser ou não ressarcido com material ou em valor. Então, no momento em que eu estou respondendo as tarefas aqui, o meu cliente fora também está recebendo esses e-mails com as ações. Esse aqui é um dos componentes que eu falei para vocês, né? Ele chama eventos programados, lá da SA, que a gente usa junto com o BPM, tá? O que ele faz? Toda noite ele roda e ele carrega tabelas dentro do próprio Interact com todas as informações de clientes, fornecedores e qualquer outras integrações que eu possa ter aqui. Nós temos uma última integração que foi feita, não com o BPM, porém para controle de documentos, que toda terça-feira é enviado um e-mail para todos os colaboradores da empresa das pendências. Então, o colaborador sabe de todas as pendências que ele traz, desde o controle de documentos até o BPM. Outro componente que a gente utiliza muito, tá? Exportar dados para o Excel. Hoje, lá dentro, né, do Interact, a gente possui todas as tabelas. Então, eu consigo fazer aqui dentro várias consultas e levar para o produto final, onde ele pode levantar qual é o maior problema da Papyrus hoje, qual o papel dá mais problema, qual a gramatura, o que eu preciso melhorar, aonde que está o meu problema, está no acabamento, está na produção, né? Tá na parte da própria, na emissão do pedido, o preço está errado. Até isso a gente consegue levantar aqui e fazer todo um estudo via dashboard do que está acontecendo ou o porquê está acontecendo o problema dentro da Papyrus, tá? De um determinado papel. Tá? E as ferramentas de análise, né? Hoje eu consigo saber se eu não conseguir atingir em 18 dias o meu indicador, eu vou saber exatamente onde eu estou parando o processo. Quem está parando o meu processo? Aonde eu estou com dificuldade? Então, dentro das ferramentas de análise, eu consigo saber onde está parado, tá? E, por último, a autonomia de desenvolvimento de processo. A gente tinha 2 processos na Papyrus. Hoje, a gente tem N processos na Papyrus. Inclusive, todos os outros foram desenvolvidos por nós, tá? A parte de RAT, dessa que a gente começou a desenvolver ela e a gente já está na versão 3, de tantas melhorias e o que a gente consegue agregar na ferramenta, tá? Aqui nós temos 2 depoimentos, que depois o material eles vão deixar aí, que eu tenho uma do coordenador, que a gente fez todo o estudo para fazer o RAT, e dessa outra técnico de processo que ele fez um treinamento apenas com o pessoal de BPM e ele conseguiu desenvolver um processo sozinho. Hoje ele tem um processo na área dele, que é o desenvolvimento de matéria-prima, onde ele desenvolveu, lógico, junto com a gente, porque ele não tem a expertise na parte de TI, mas ele conseguiu desenvolver um processo do início ao fim, sozinho, com a ferramenta na Interact. É isso.